Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atizon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se juntou, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisses que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Então aqui, a palavra de Deus está falando sobre um homem de Deus, chamado Josafá. Esse homem servia a Deus, esse homem era um rei, era rei de Judá. E a palavra de Deus diz que um dia,
veio alguém e falou para ele, rei Josafá, está vindo contra nós uma grande multidão. São 3 exércitos que estão vindo contra nós. E é muita gente. Nós somos um exército só. E está vindo 3 exércitos para lutar contra nós. E a palavra de Deus diz assim, que Josafá ficou com medo. Porque vinha 3 exércitos contra ele, e ele só tinha um exército. Mas a palavra de Deus diz que ele temeu, ele ficou com medo, mas logo depois ele lembrou que ele servia a Deus. Ele servia um Deus poderoso. Ele servia um Deus que ama o seu povo. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele foi buscar a Deus. Ele foi pedir o socorro de Deus. Ele foi pedir ajuda para Deus. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele apregoou um jejum em todo o Judá. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele disse para todas as pessoas que moravam ali em Judá, buscassem a Deus, pedissem socorro para Deus. Josafá, ele não foi orar sozinho, pedindo socorro para Deus. Ele chamou todo o povo dele lá, do reino dele, e disse, eu vou buscar a Deus, eu vou pedir socorro para Deus, e vocês também vão pedir socorro para Deus. Todos em jejum. E a palavra do Senhor Deus diz que as crianças, as mulheres, os homens estavam ali perante o Senhor Deus, pedindo socorro para Deus. E Josafá, ele disse para Deus, Senhor Deus, nós não podemos vencer esse grande exército, esses 3 exércitos que estão vindo contra nós. Nós não sabemos o que faremos. Por isso que nós estamos aqui pedindo a tua ajuda, Senhor Deus. O Senhor já livrou tantas pessoas que confiaram no Senhor. E eu creio que o Senhor nos livrará também. E a palavra do Senhor Deus diz que depois que Josafá terminou de orar, e o povo também terminou de orar, Deus usou um profeta que estava ali, o profeta Jaziel. E ele disse, e Deus disse através daquele profeta, que não era para Josafá ficar com medo. Não era para Josafá ficar preocupado, não era para o povo ficar com medo, não era para o povo ficar preocupado. Porque aquela guerra não era deles, aquela guerra era de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele falou, olha, nessa guerra vocês não vão guerrear. Nessa guerra vocês não vão lutar. Vocês só vão esperar a salvação que Deus vai dar para vocês. Vocês só têm que ir ao encontro dos inimigos de vocês. Aleluia. Porque Deus será com vocês. Amém, Jesus. E a palavra de Deus diz que o rei Josafá, ele se ajoelhou diante de Deus. Né? E todas aquelas pessoas ali também se ajoelharam diante de Deus e adoraram a Deus. Né? E os levitas, né, começaram ali a louvar a Deus, a cantar louvores para Deus com uma voz muito alta, com alegria.
Porque eles creram na palavra que Deus falou através daquele profeta. Porque Deus respondeu a oração deles. E o povo estava feliz, louvando a Deus, cantando louvores a Deus, com voz muito alta. E a palavra de Deus diz que pela manhã, Josafá e o exército dele foram. Até onde os inimigos deles estavam. E a palavra de Deus diz que eles não foram somente caminhando. O povo foi cantando louvores para Deus pelo caminho. O povo foi louvando a Deus pelo caminho. E a palavra de Deus diz que quando chegaram onde os inimigos deles estavam, todos os inimigos dele, aqueles 3 exércitos, aquela multidão de gente, estava todo mundo morto. Porque enquanto eles louvavam a Deus, aqueles 3 exércitos que estavam indo contra eles, uns começaram a brigar com os outros. Começou ali uma briga entre eles, uma luta entre eles, e eles acabaram se matando. Um acabou matando o outro, e não sobrou ninguém. Nenhum dos inimigos deles, de Josafá e do povo de Judá, ficou vivo. Porque eles começaram a um lutar contra os outros. Porque eles não serviam a Deus. Eles confiavam na força deles, na espada que eles tinham. Mas Josafá estava confiando em Deus. Né? E Deus deu a vitória para Josafá. E Josafá e o povo dele voltaram felizes ali para Judá, para Jerusalém. Porque Deus tinha dado vitória para eles. E o mesmo Deus que Josafá servia é o mesmo Deus que nós servimos. Quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados, dizendo: o que vai ser de mim? O que vai ser de mim agora? Se eu sou crente, eu sirvo a Deus, por que essa luta se levantou sobre a minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Josafá também era um homem de Deus, ele era um rei, era o rei de Judá. Mas ele era um homem que ele servia a Deus. Ele não confiava nele mesmo, ele não dizia: eu sou rei, eu sou forte, eu não preciso de Deus, eu tenho riquezas, eu tenho soldados, eu tenho um exército ao meu serviço, eu sou o melhor. Não. Ele confiava em Deus. Porque na hora que os inimigos dele vieram contra ele, a oração dele para Deus foi: Senhor Deus, eu não tenho forças, o meu exército não tem forças contra essa gente, eles são mais fortes do que nós, mas eles não são mais fortes que o Senhor, Senhor Deus. O Senhor pode nos livrar, nos livra, Senhor. E o Deus de Josafá é o nosso Deus também. É o Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz que quando Josafá recebeu aquela notícia, primeiro ele ficou com medo, só que depois ele lembrou do Deus que ele servia. E nós também temos que lembrar do Deus que nós servimos. Não é só quando está tudo bem, quando a gente fala glória a Deus, aleluia, a gente canta louvores para Deus. Mas muitas vezes, quando a situação fica difícil, muitas vezes quando a prova vem, muitas vezes quando a luta vem, a gente fica com medo, preocupado, às vezes até murmurando. Mas Senhor Deus, mas eu sou crente. Eu sou crente porque eu estou passando por tudo isso. Talvez tem pessoas que são crentes e estão dizendo: olha, minha vida acabou. Esse problema vai destruir minha vida. Essa luta vai destruir minha vida. Só que a palavra de Deus diz que Josafá, no começo ele ficou com medo, mas ele não deixou o medo criar raiz.
ele não ficou com medo ali o tempo todo. Chegou uma hora que ele falou, mas por que eu estou com medo? Eu sirvo um Deus que me ama. Eu sirvo um Deus que ama meu povo. Eu sirvo um Deus que já livrou tantas nações, tantas pessoas que creram nele, que foram fiéis a ele. E eu vou pedir ajuda para Deus também. Então o Senhor Deus nos ensina hoje a gente pedir ajuda para ele. A palavra de Deus não diz aqui que Josafá começou a reclamar, começou a murmurar. A palavra de Deus diz que Josafá, ele foi jejuar, ele foi orar, e não foi sozinho não. Ele chamou o povo dele lá, as pessoas lá do reino dele de Judá para orar e jejuar também. E até as crianças, elas estavam ali diante de Deus, em oração, pedindo também socorro de Deus, louvando a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus mandou socorro. Deus usou um profeta para falar para ele, rei Josafá, Deus está dizendo para você que não é para você ficar com medo. Nessa batalha, nessa luta, você não precisa nem pegar sua espada para lutar. Porque Deus vai lutar por você. Deus vai ajudar você e o teu povo. E a palavra de Deus diz que depois que Josafá recebeu essa boa notícia de Deus, essa palavra de Deus, ele foi cantar louvores para Deus, ele e o povo dele. E enquanto eles cantavam louvores para Deus, Deus deu a vitória para ele. Que os inimigos dele começaram a brigar entre eles lá e foram mortos. Porque os inimigos de Josafá, eles não serviam a Deus. A palavra de Deus diz que quando Josafá chegou lá, tinha um monte de riquezas daquele povo, tudo jogado, o povo morto, né? As pessoas mortas lá no chão, né? E aqueles vasos preciosos, né? Vasos de ouro, ali tinha ouro, tinha riqueza daquele povo, tudo lá no chão, e aquele povo morto. E a palavra de Deus diz que o povo de Judá pegou aquelas riquezas que estavam ali no chão, né? E eles não podiam nem carregar mais, porque tinha muito dinheiro, tinha muitas riquezas, muitos vasos preciosos ali no chão e aquele povo tudo morto. Por quê? Aquele povo só confiava nas riquezas, no dinheiro, eles não confiavam em Deus. Mas Josafá confiava em Deus. Josafá servia a Deus. Então Deus, ele nos ensina a partir de agora. Vamos orar a Deus. Quem pode jejuar, jejum. Ore mais. Não tenha medo, porque tem lutas que não é para a gente lutar, tem lutas que é para Deus. Existem enfermidades, doenças que não é para a medicina, é para Deus. Tem causas na justiça que não é para o advogado, não é para o juiz, é para Deus. Até crentes que estão passando por lutas, que não vem mais sair da palavra de Deus, diz até que aqui na oração que Josafá fez, que ele disse que ele não sabia o que fazer, a não ser orar. E muitas vezes você diz que não sabe mais o que fazer. Então vai orar. Quem pode jejuar, vai jejuar. Ao invés de passar o dia reclamando, murmurando, vai ler a Bíblia, ler a palavra de Deus.
Né? Vai para a igreja ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Quem tem internet, usa a internet para ouvir pregações da palavra de Deus. Cante louvores para Deus, igual Josafá fez. Josafá ele venceu, porque Josafá era um homem de oração, um homem que louvava a Deus. A vitória do crente, tem gente que diz que a vitória do crente é só a oração. Não, a vitória do crente é a oração e a obediência a Deus. A palavra de Deus, ela diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 3, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou a Deus e seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias e abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. O rei Josafá ele tirou a idolatria do povo. O povo ali era um povo idólatra antes de Josafá. E Josafá, ele tirou aquelas imagens de idolatria que tinha lá. E ensinou o povo a servir a Deus. E Josafá também obedecia a Deus. Que às vezes tem crente que pensa que vai vencer só com oração. Não adianta ficar horas e horas orando e não obedecer a Deus. Josafá venceu não foi só por causa da oração, não. Ele venceu porque ele era um homem que obedecia a Deus. Um servo de Deus. Um homem que buscava ser fiel a Deus. E nós também vamos vencer as lutas, as provações, sendo fiéis a Deus. Jesus Cristo também. Tem gente que pensa que Jesus Cristo só venceu porque Jesus Cristo é filho de Deus. Não. Jesus Cristo venceu porque Jesus Cristo obedecia e obedece em tudo a Deus. Jesus Cristo orava a Deus. Jesus Cristo não ficava murmurando, reclamando, ele ia orar. Jesus Cristo ele sempre falava: eu de mim não posso fazer nada, se Deus não revelar, se Deus não operar as obras em mim. Jesus Cristo sempre fiel a Deus. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, Jesus Cristo continuou sendo fiel a Deus. O diabo ofereceu várias coisas para Jesus, mas Jesus rejeitou tudo que o diabo ofereceu para ele. E Jesus Cristo expulsou o diabo. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus resistiu às tentações do diabo, venceu o diabo e as tentações dele, Deus mandou os anjos lá para servir a Jesus Cristo. Então o segredo da vitória do crente está na oração e na obediência a Deus. Porque não adianta a pessoa orar a Deus e fazer as vontades do diabo. Ficar usando aquelas roupas que o diabo gosta, falando aquelas palavras que o diabo gosta, e depois vai orar, pensando que vai receber a vitória de Deus. Mas a vitória de Deus ela vem sobre aquelas pessoas que têm uma vida de santificação, que andam na doutrina de Deus, que servem a Deus do jeito que Deus quer que o sirva. Então esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Deus ele quer socorrer a gente. Deus ele quer te socorrer. Se alguém estiver passando por lutas e provações,
provações, igual Josafá esteve. Que muitas vezes os inimigos de Josafá ali eram seres humanos, usados pelo inimigo, ou pessoas que não queriam nada com Deus. E muitas vezes na nossa vida também são demônios, legiões de demônios que querem destruir a nossa vida, que querem usar pessoas para nos fazer o mal. Mas vamos pedir socorro para Deus. Assim como Deus socorreu a Josafá e deu livramento para Josafá, e os inimigos dele não mataram ele, nem destruíram ele, e nem o reino dele. Assim, se a gente buscar a Deus de todo o coração, orar a Deus, obedecer a Deus, Deus ele vai nos livrar dos demônios, Deus ele vai nos livrar de pessoas usadas pelo demônio também. E Deus ele vai nos dar vitória. E a maior vitória que nós podemos receber de Deus é a salvação da nossa alma. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por lutas e provações, mas a gente orando e sendo fiel a Deus, Deus ele vai nos dar a bênção do livramento, a bênção da vitória. E quando a nossa vida terminar aqui na terra, Deus ele vai nos dar a bênção da salvação. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos fazer a oração para agradecer o Senhor Deus, a palavra que o Senhor Deus tem revelado para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, que o Senhor nos abençoe aqui também, nós que estamos aqui na tua casa de oração. Que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.